Fala galera, tudo massa? Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um programa Liberdade de Opinião aqui na Gazeta. Esse programa que a gente analisa as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, né? Notícias que estão lá no portal da Gazeta e a gente vai fazendo uma análise minuciosa. Pois é, gente, mas antes de iniciar o programa, antes de conceder as minhas opiniões sobre as notícias, eu queria fazer uma premiação. Eu queria premiar o homem mais bonito do YouTube. O homem mais bonito do Brasil. Eu queria, gente, fazer uma autopremiação a mim mesmo como o homem mais bonito do YouTube. Então, gente, brincadeiras à parte, né? Se você achou essa cena que eu fiz um papelão, uma idiotice, se você achou isso uma cena digna de Malhação 2005, você está correto. O que eu fiz agora foi uma brincadeirinha que eu queria linkar com a notícia aqui, né? Com a primeira notícia que nós vamos dar, na minha opinião. E essa notícia é a seguinte: governador da Bahia assina decreto com autopremiação. Jerônimo Rodrigues, do PT, concedeu honraria do Corpo de Bombeiros a ele próprio. Então, gente, é essa notícia. O governador da Bahia, ele se autodeu a si mesmo um prêmio do Corpo de Bombeiros. Mas calma, a notícia ainda fica pior. Aí você me pergunta, Kevin, como assim fica pior? Porque ele concedeu esse prêmio a mais outras 3 pessoas. São essas pessoas: Tatiana Veloso, que é a primeira dama, ou seja, ela é a esposa do Jerônimo. Marta Rodrigues, que é vereadora de Salvador, que é irmã do governador. E a Rita Rodrigues, que é ex-vice-prefeita de Jequié, que também é irmã de Rodrigues, do governador Jerônimo Rodrigues. É assim, é uma piada pronta essa notícia, gente. Como que o governador da Bahia pode ser tão patético em fazer uma zorra dessa? Vamos deixar claro aqui que essa condecoração, essa premiação que ele se deu a si mesmo, chama-se Medalha de Honra ao Mérito do Corpo de Bombeiros, do Corpo de Bombeiro Militar, Capitão Leovigildo Cavalcante de Melo. É uma condecoração que é concedida em reconhecimento pelos serviços prestados ao Corpo de Bombeiros. Você sabe a cena que vem na minha cabeça agora? Eu tô imaginando aqui Jerônimo, a mulher e as irmãs apagando o incêndio. É essa a imagem que eu vejo, entendeu? E é uma imagem que não vai acontecer nunca, porque Jerônimo não tem capacidade de fazer zorra nenhuma. Muito menos, não tem capacidade de governar a Bahia e muito menos de receber uma medalha de honra ao mérito por serviços prestados ao Corpo de Bombeiro. Então fica aí a primeira notícia, essa notícia patética, essa cena patética que eu fui obrigado a fazer por culpa do governador da Bahia. Caralho! A irmã! Ele fez um nepotismo, velho, na parada. Então, gente, segunda notícia hoje nosso programa Liberdade de Opinião é a seguinte: dengue. Ministério da Saúde prioriza a indústria nacional e vacina não deve chegar ao SUS esse ano. Para quem não está sabendo, já foi desenvolvida uma vacina contra a dengue. É uma vacina de um laboratório japonês. Inclusive, essa vacina já foi até aprovada pela Anvisa, né, agora em março. E ela já pode até ser comercializada pela rede privada de saúde. A vacina vai custar em torno aí de 400 a 500 reais por dose. Um valor salgado. Então, a maior parte da população brasileira precisa do SUS, precisa do governo, para que essa vacina seja disponibilizada de maneira gratuita. Porém, é necessário ainda, para que o SUS faça essa distribuição, faça a compra dessa vacina, é preciso que ela seja avaliada pelo Conselho Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, que é o CONITEC. E esse processo pode durar em torno de 9 meses, até 9 meses. É em torno de 6 a 9 meses que esse processo dura. O Takeda, que é o laboratório que fabrica essa vacina, já emitiu um comunicado oficial, já sabendo, né, dos percalços aqui no Brasil, né? Fala que vai entregar tal coisa com um tempo, entrega com o dobro, entrega pelo menos com 50% de atraso. Então o Takeda já está imaginando um período de avaliação de 12 a 18 meses. Então eles estão colocando aí até o dobro, né? Em relação ao tempo que
o governo federal, essa comissão, a Conitec, tem para poder fazer a avaliação dessa vacina. Cabe a gente lembrar algumas informações interessantes sobre a questão da dengue no Brasil. Até junho desse ano, tivemos mais de 1.400.000 casos de dengue no Brasil. Sendo desses, 15.519 casos foram graves, que acarretou em 635 mortes. Né? A gente tem um percentual de aumento no número de casos de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Toda essa questão, né, não tem como a gente não fazer a comparação com o período da Covid, né, que integrantes do atual governo tanto bateram no governo anterior em relação a compras de vacina, em relação a como iria lidar com a pandemia. E engraçado que aquele mesmo grupo político que há 3 anos atrás tanto criticado o modus operandi do governo daquela época, hoje sendo governo, eles estão agindo da mesma forma. Então, você tem um processo muito demorado do governo para poder ser liberada essa vacinação dentro do Brasil, e você tem uma morosidade. A matéria até se refere que talvez o motivo do governo não estar tão interessado em comprar essa vacina japonesa é porque o próprio Brasil, o Instituto Butantan, também está em fase de desenvolvimento de uma vacina, porém está em fase, vamos dizer assim, de meio de desenvolvimento. As projeções que somente em 2025 o Instituto Butantan teria essa vacina brasileira contra a dengue à disposição. Mas, gente, a gente está falando de vidas, né? Voltando ao que eu falei, os atuais integrantes do governo, né, no passado muito próximo, falavam, temos que lutar por vidas são importantes, aquela coisa toda, e realmente vidas são importantes, temos que ter cuidado, né, temos que ter o Ministério da Saúde aí de pronto atendimento para atender aos anseios da população, só que a gente vê que isso é um discurso da boca para fora. Era o discurso que eles faziam quando eles eram oposição, para atacar determinado tipo de governo, para atacar determinado tipo de ações daquele governo que tínhamos no passado, mas eles, quando são governo, agem da mesma maneira. Então a gente vê que é um discurso apenas da boca para fora, eles não se importam com vidas, né? Temos registros de mais de 1.200 mortes por dengue no ano passado. Aí você fala assim, pô, Kevin, você está querendo comparar 1.200 mortes de dengue por 700.000 mortes de Covid? Gente, eu não estou comparando a ordem de grandeza, mas a pessoa que fala que ela defende a vida não tem distinção de vida se ela é uma ou se ela é 1.000, se ela é uma ou se ela é 1 milhão. Uma vida vale muito, uma vida é muito importante. Então a pessoa que ela é conivente com a morte de 1.200 pessoas por ano, essa pessoa também pode ser conivente com qualquer outro número de mortes que tiver. Então, o discurso está meio desconexo e, mais uma vez, o governo fala uma coisa e age de outra forma totalmente diferente. Vamos lá para a próxima notícia do dia. Lula já liberou 16 bilhões em emendas parlamentares. Dinheiro jorra nas grandes votações. Então, gente, tivemos agora recentemente a votação da PEC, qual é o nome da PEC? PEC 45/2019, que foi a PEC da reforma tributária, em que apenas em um único dia foram liberados 5,3 bilhões de reais, que foi um dia antes da votação dessa reforma tributária, a qual já sabemos o resultado dessa votação. A reforma tributária foi votada que sim, né? Mais de 300 votos. Então, ao todo, a aprovação dessa PEC consumiu 8,5 bilhões de reais. Esse valor total para tentar aprovar uma única PEC, né, para fazer uma única votação, foi o recorde em muitos anos de vários governos, né, que passamos aí. O valor total em emendas nos 6 primeiros meses desse mandato do governo Lula são 3 vezes maiores que o mesmo período do governo Bolsonaro. Então, o Lula que tanto bateu no Bolsonaro, né, na campanha, falando que o Bolsonaro estava comprando o Congresso com um orçamento secreto, né,
falando que o orçamento secreto era um dos maiores absurdos que tinham acontecido no Brasil, o maior escândalo de corrupção. O Lula esquece que, né, do escândalo de corrupção que ele mesmo fez, né, que foi o Petrolão, o Mensalão, né, que a Lava Jato tanto permeou aí, que foram bilhões, né, cerca de 40 bilhões de dinheiros desviados aí do Brasil. O Lula esquece disso, né? A memória dele ele só lembra do que ele quer, do que convém. E engraçado, né? Nesse mesmo período, o Lula, que em pouco tempo, mesmo nos primeiros meses de governo, que é normalmente quando o governo tem mais força, né? Próximo da sua eleição, ele goza de um respeito, né? Goza de uma credibilidade tanto da população, do eleitorado, quanto dos deputados, né? É muito fácil, historicamente falando, é muito fácil o presidente recém-eleito, recém-impossado, fazer uma base de apoio para ele. Mas o Lula está tendo extrema dificuldade. Foram várias PECs, né, que ele teve muita dificuldade em ter a votação positiva, né, ter uma votação favorável aos ideais dele, e mesmo assim foram regadas em dinheiro. A gente pode observar aqui uma informação muito importante, que essa votação, essa distribuição dos 5,3 bilhões que eu falei para vocês para aprovação da PEC 45.219 foi a maior via emenda PIX, que eu já vou explicar para vocês o que é, e esse valor já corresponde a 75% do valor respectivo para esse ano desse tipo de emenda. E eu vou explicar para vocês o que é a tal da emenda PIX. Lógico que o nome não é esse, gente. É um apelido, como, né, o orçamento secreto também foi um apelido que deram, o nome não era esse. O nome do orçamento secreto era emendas do relator. Essa emenda PIX são transferências realizadas diretamente para o caixa de governos estaduais e governos municipais, porém sem transparência, sem fiscalização e sem muita informação do destino específico daquele recurso. Então, vou explicar para vocês como é que funciona uma emenda parlamentar. Eu mesmo já prestei um serviço, né, para a Marinha daqui de Porto Seguro, via minha empresa, que é uma empresa que atua na área de construção civil. Executei a fabricação de uma cobertura metálica para a Marinha. O dinheiro dessa cobertura foi via uma emenda parlamentar do deputado Ronaldo Carleto. Então, Ronaldo Carleto fez uma emenda parlamentar específica para a Marinha de Porto Seguro para a execução desta obra. Então, o dinheiro não poderia ser utilizado para uma outra coisa. E o dinheiro era um dinheiro fixo, uma quantia específica para poder realizar aquela obra. Então, a Marinha não poderia pegar aquele dinheiro e comprar um barco. A Marinha não poderia pegar aquele dinheiro e comprar jet ski, comprar uniforme para o batalhão, reformar o prédio, né, onde está a alocação dos militares lá. Não, era específico para a construção daquela cobertura metálica para proteção das embarcações, dos carros e etc. Ficando, esse dinheiro aqui é um dinheiro específico para, vamos dar um exemplo, fazer uma ponte para poder integrar a cidade a um bairro tal, fazer uma escola, fazer um posto de saúde, fazer o calçamento de um bairro Y, X e Z, fazer drenagem pluvial, fluvial de uma área. Não, é um cheque em branco, literalmente. O governo estadual ou o governo municipal podem fazer o que quiser com esse dinheiro. E então fica difícil de fazer uma fiscalização exata se aquele dinheiro realmente está indo atender aos anseios e necessidades da população ou está indo para atender às anseios e necessidades políticas do prefeito, do governador ou daquele deputado que está recebendo. Então,
é uma questão muito complicada, tá? Deixar bem claro aqui, não foi o governo Lula que criou a tal emenda PIX. A emenda PIX é desde 2019, foi criada pela Câmara dos Deputados, né, dentro do governo Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro também que criou, mas o Lula tá bombando, o Lula tá potencializando o uso dessa emenda PIX, porque ela é conivente, né? O deputado que está querendo, vamos dizer assim, cobrar o seu preço para o Lula para poder votar conforme os anseios do governo, né? Dizem aí, algumas notícias falam que cada deputado recebeu em cerca de 6 milhões de reais para votar a favor da reforma tributária. Então ele quer a maior liberdade possível para poder utilizar esse dinheiro, seja para bens positivos e seja para bens negativos, né? Então a gente tem o Lula bombando, elevando à máxima potência a utilização desse dispositivo, que igualmente o orçamento secreto não detinha muita fiscalização, não detinha muita transparência em relação à alocação desses recursos. Então, ou seja, a gente falou na última notícia, é o governo que fala uma coisa e faz outra. É o governo que, não, você é genocida porque você não comprou vacina. Mas quando ele é governo, ele também não compra vacina. É o governo que, quando ele não é governo, né, o político que, quando ele não é governo, fala, mas você compra deputados, compra parlamentares, sem transparência, sem fiscalização. Mas quando ele é governo, ele faz a mesma coisa, ou até pior. Então, é uma situação bem complicada e, como eu falei para vocês, só demonstra a fragilidade do governo, né? Nós estamos no início do mês de julho, então, início do 7º mês do mandato do Lula, desse 3º mandato do Lula, e o Lula já está, assim, batendo recordes de emendas parlamentares. É uma compra institucionalizada, é uma compra de deputados institucionalizada, é uma compra legalizada, vamos dizer assim, para os deputados votarem a favor das pautas que ele quer. Então, a dificuldade dele fazer uma base é tão grande que ele precisa literalmente comprar as pessoas. Mas a gente puxando num passado não muito distante, na época que o Lula foi presidente, né, nos seus primeiros mandatos, esse é o modus operandi do Lula, né? A gente tem o caso do mensalão, que o Lula comprava, os deputados recebiam uma mesadinha, né, chamada mensalão. Todo mês caía um valorzinho na conta lá dos deputados, para que os deputados votassem nas pautas que o governo indicasse, né? Isso foi descoberto, né? Quem puxa na memória aí, Delúbio Soares, Roberto Jefferson, Marcos Valério, todas essas pessoas envolvidas nesse escândalo, né, que envolvia empresas de marketing, né, marqueteiros que recebiam valores milionários e que pseudamente estavam prestando serviços para o governo ou empresas estatais, mas que na verdade estavam rateando esses valores por debaixo dos panos para que os deputados fossem coniventes às votações do governo Lula. E mais para frente, no governo Dilma, descobrimos o Petrolão, que era o fatiamento, o loteamento das empresas estatais brasileiras, principalmente da Petrobras, entre os partidos que compunham a base do governo Dilma naquela época. Então, tentaram primeiro o mensalão foi descoberto, fizeram o Petrolão, que pegaram lá a Petrobras, pegaram outras empresas brasileiras, lotearam elas, esse pedaço aqui é do PMDB, esse pedaço aqui é do PP, esse pedaço ali é do outro partido, e que a gente pode ver, né, nos desdobramentos da Lava Jato, que a grande maioria dos políticos e grande parte dos partidos políticos da época estavam envolvidos nesses escândalos, tinham seus pedacinhos, né, dentro dessas empresas e detinham dinheiro por debaixo dos panos, e tudo isso para fazer o quê? Para poder fazer uma votação alinhada com o governo Lula. Então, o governo Lula, que fala tanto de democracia, tanto de
das instituições e tal, ele mesmo não consegue fazer isso. Para poder fazer as pessoas votarem igual ele tem que literalmente comprar. Se ele não comprar, ele não consegue. Aí a gente vê o governo Lula com essa fragilidade enorme. Aí a pergunta que fica, se com 7 meses de governo, o governo Lula já está desse jeito, derramando dinheiro, batendo recordes de emendas parlamentares, imagina o que será daqui a 2 anos, 3 anos, que é normal que durante o mandato a relação com os parlamentares vai se definhando, vai diminuindo essa boa vontade dos deputados. Então, se agora a boa vontade dos deputados não está boa, imagina daqui a 2, 3 anos. A relação tende a azedar e muito. Próxima notícia, meus amigos, notícia muito importante sobre a nossa Bahia, que é quase metade das casas da Bahia não tem rede de esgoto, mais de 770 mil pessoas não possuem água potável. Dados representam cerca de 20% dos municípios do estado que possuem algum tipo de banheiro sanitário ou buraco para dejeções. Ou seja, o baiano está vivendo literalmente na merda, né? Temos aí uma situação caótica em relação ao saneamento básico na Bahia, e isso é reflexo de como o atual governo, tanto o governo nacional, mesmo que esteja há poucos meses aí, e o governo estadual também, né? Estamos caminhando para o 5º governo PT na Bahia consecutivo. Foram dois mandatos de Jacques Wagner, 2 mandatos de Rui Costa e agora o primeiro mandato de Jerônimo Rodrigues. E o Jerônimo Rodrigues, que está muito preocupado em se dar medalha para a irmã, dar medalha para a tia, para a mulher, para o gato, para o cachorro e para ele mesmo, a si próprio, né? Ele quase não olha para a população baiana. Temos uma população baiana com mais de 15% da população com mais de 15 anos analfabeta, e agora essa informação trágica aqui, que 50% da população não tem acesso a saneamento básico. Saneamento básico, gente, evita as doenças mais simples e que foram vencidas pelo planeta Terra no período feudal, depois do período feudal, que são cólera, tifo, essas doenças, fora a questão da malária, que é muito propagado quando você tem a exposição de dejetos de qualquer maneira, a própria dengue, né, que a gente falou nesse programa, que tem aumentado a cada ano. Então, locais que não têm saneamento básico, ele tem a maior incidência desse tipo de doenças, como eu falei para você, vencidas por alguns países há 2 séculos, e infelizmente na Bahia a gente convive com esse tipo de doença até hoje, e pouco se investe, né? Falamos aqui, mais de 20 anos de governo PT na Bahia, não temos uma mudança, não temos uma evolução, e desde o governo passado foi votado o marco do saneamento básico, que possibilitava que empresas privadas pudessem fazer o investimento em saneamento básico e requerer lucro, né? Ganhar lucro, especular lucro em cima dessas atividades, né? Eu acho que ficou provado desde a redemocratização do Brasil até pouco tempo, acho que foi 2021 que foi votado esse marco do saneamento básico, que o Estado ele está sendo extremamente incompetente em lidar com essa questão do saneamento, em fazer estrutura para que o Brasil todo tenha esse tipo de serviço. Então, o que o governo Bolsonaro fez foi possibilitar que o meio privado possa fazer esse investimento e ganhar seu retorno sobre isso. E o que o governo atual fez, uma das primeiras medidas que o governo atual fez foi quando entrou agora em janeiro, foi derrubar o marco do saneamento básico na tora, por meio de decreto federal. Graças a Deus, a Câmara dos Deputados não aceitaram, foi uma derrota do governo Lula em relação a isso, e o marco do saneamento básico permanece. Mas a vontade do atual governo era que a população continuasse na merda, né? Continuasse com as empresas estatais, continuasse com os investimentos milionários, superfaturados, continuasse com os investimentos ineficientes e com a população sem o acesso a esse tipo de serviço. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito grato. O primeiro programa foi um sucesso. Muitas visualizações. Vou pedir um favor para vocês. Divulgue no grupo da família. Divulgue para os amigos, para os familiares.
Se você não gostou, divulgue para quem você não gosta, divulgue pro seu inimigo. Você não gostou, manda essa porcaria aqui para quem eu não gosto. Entendeu? Mas incentiva esse vídeo, incentiva o nosso trabalho. Aqui a gente tem uma equipe técnica, é eu, o Sérgio Tripper, o Lucas, tá fazendo um trabalho de edição muito bacana. E assim eu me despeço de vocês, muito obrigado e até a próxima. Olha como o Bolsonaro joga, olha como o Bolsonaro joga, olha como o Bolsonaro joga, olha como o Bolsonaro joga. Olha como o 9 dedos joga, olha como o 9 dedos joga, olha como o 9 dedos joga, olha como o 9 dedos joga. Para com essa palhaçada aí, pô.